Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Marcos 5, de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe disse: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido, como o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." O homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Texto longo de hoje, texto bem conhecido e interessante. Por quê? Primeiro, legião, muitos. Como um homem pode ter comportado tantos demônios? Não sabemos. Segundo aspecto, eles não queriam ir embora da região. Então aquela região era uma região tanto que no final os próprios moradores expulsam Jesus dali. Então era uma região que preferia seguir o mal, as trevas. E as trevas, o lugar do mal, é onde habita as forças do mal, os demônios. Outro aspecto interessante do texto: eles querem ser enviados para os porcos. Por quê? Porque quando há um exorcismo, o demônio automaticamente ele retorna para o inferno. Ele é obrigado a retornar para o inferno. Ele não pode sair de uma pessoa e habitar em outra. Quando há um exorcismo, uma expulsão de um demônio, ele automaticamente é lançado direto ao inferno. Quando Jesus permite que eles saiam e vão para os porcos, porque eles mesmos pediram, Jesus acaba permitindo que eles continuem rondando por ali. Por quê? Porque eles vão para os porcos. E o que acontece com os porcos? Eles morrem. Ora, se eles morrem, eles são libertados de novo. E aí eles podem ficar por ali circulando. Se Jesus não tivesse permitido, eles iriam para o inferno. Como Jesus permite que eles fiquem nos porcos, eles matam os porcos para que eles pudessem ficar livres de novo, circulando na região. Portanto, o texto de hoje nos leva ao quarto aspecto importante e ao final. O homem quer seguir Jesus e Jesus nos permite. Mas por quê? Porque ele era um endemoniado? Não. É porque aquele homem já tinha sofrido muito. Há quanto tempo ele não via a família dele? Há quanto tempo aquele homem estava endemoniado? Não sabemos.
provavelmente por muitos anos. O fato de Jesus não acolher aquele homem como seu discípulo foi um ato de caridade para com ele e para com a família, porque ele ficou muito tempo longe da sua família. Imagine o sofrimento da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos. Não se fala aqui se ele era casado ou não. Então imagine o sofrimento daquela família que teve que se apartar dele. Ele foi viver no meio dos túmulos. O homem era acorrentado e quebrava tudo. Imagine a situação daquela família. E último aspecto importante do texto. Jesus não deixa, ele retorna e depois ele vai pregar na Decápole. A Decápole era uma região de pagãos. A Decápole era uma região pagã. Então ele vai anunciar Jesus no meio dos pagãos. E a frase final é interessante. Todos ficavam admirados. Quem é melhor pessoa para dar testemunho do que alguém que já passou pela mão do mal e Deus libertou? É o melhor testemunho de todos. É um testemunho que convence. Uma coisa é eu falar, Deus é importante na minha vida, só que eu estou na igreja desde criança. Qual o efeito que isso vai ter em comparação a uma pessoa que realmente esteve na mão do mal e que Deus foi lá e libertou? E é uma nova pessoa hoje. Lógico que o testemunho dessa pessoa vai ter muito mais impacto do que o meu. Deu para entender, gente? Por isso que eu falei que o texto ele é longo, mas ele é cheio de detalhes que nos chamam a atenção. Cristo não acolheu aquele homem não pela situação dele, mas por um ato de caridade e porque ele seria importante para divulgar o Evangelho, para propagar o Evangelho no meio dos pagãos. Porque ele era pagão também. Ele era pagão. Por que você está falando isso, padre? Porque ele mora na região dos Gerasenos. Os Gerasenos eram pagãos. Os Gerasenos viviam do outro lado do mar de Tiberíades. Era uma região pagã. Portanto, Jesus vai até a região dos pagãos, realiza um big de um prodígio, ele liberta um homem que estava assim, totalmente enroscado no mal, e fala assim, queridão, a partir de agora, tu vai voltar para tua família e tu vai aí divulgar aquilo que Deus... Tanto que Jesus fala isso, né? Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E ele faz isso. Ele vai lá e propaga e divulga. Olha, eu era assim, passei por isso, isso e isso. E um homem chamado Jesus de Nazaré me libertou. E eu estou aqui contando isso para vocês. Que é maior impacto. E todos ficaram admirados. Por isso, gente, nós devemos sempre, sempre, sempre dar testemunho daquilo que Deus faz por nós. Porque o testemunho fala mais do que as palavras. Eu sempre digo isso. Ações falam mais do que palavras. Se nós chegarmos e falarmos tudo aquilo que de bom Deus faz na nossa vida, isso terá um peso muito grande para aqueles que ainda não conhecem Deus. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.